Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série falando sobre recomeço e eu gostaria de estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre a história de Noemi. A história de Noemi está no livro de Ruth. O livro de Ruth tem apenas 4 capítulos, é um livro bem curtinho, de fácil leitura e com muita profundidade teológica pra gente, muita profundidade bíblica, muito lindo e gostoso de ler, muito agradável, muito profundo. E eu gostaria de estar falando com você sobre recomeço ainda, né, o nosso tema, mostrando assim como que Deus ele nos conduz, ele conduz os seus filhos para novas histórias, novos começos, novas possibilidades. O Senhor ele utiliza de situações difíceis, situações adversas para nos colocar ali dentro do seu propósito perfeito, né? Para manifestar, aliás, o seu propósito perfeito, não nos colocar no seu propósito perfeito, né? Ele revela a sua graça, revela a sua providência, revela a sua redenção no livro de Ruth. Eu não sei se você já leu, mas eu quero te convidar a fazer a leitura desse livro. É um livro muito pequeno, porém muito profundo, muito maravilhoso, que eu super recomendo para você. Então, nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, tempos onde muitos estão se vendo cansados, fadigados, envolvidos com muito trabalho, com muitas preocupações, com frustrações, perdas, alguns machucados com relacionamentos, machucados com acontecimentos que não puderam evitar em suas vidas, mas Deus ele é especialista em recomeço e o livro de Ruth vai nos revelar isso. E hoje eu gostaria de estar compartilhando um pouquinho sobre esse livro. Eu tive a oportunidade de estar ministrando na igreja esse texto também, onde o Senhor falou muito aos nossos corações. E dentro da nossa série, falando sobre recomeço, eu vou estar trazendo um pouquinho, assim, essa base que nós ministramos lá. E eu quero que você fique comigo até o final, que você renove a sua fé, que renove a sua esperança, que você não deixe o desânimo te roubar, a frustração te roubar, enterrar os seus sonhos, porque o Senhor, ele é especialista, como eu disse aqui, em recomeços. Então, vamos no primeiro ponto. Deus, ele é poderoso para fazer tudo de novo. E na história de Ruth, o recomeço começou quando ela retorna. Quando ela retorna para onde? Quando ela retorna para Belém. Porque no capítulo 1, logo no comecinho, vai dizer que Elimeleque tomou a sua esposa Noemi. Eu falei o quê? O recomeço de Ruth? Não era de Ruth, de Noemi. Quando no capítulo 1, no versículo 1 em diante, ali acho que até o versículo 6, se não me falha a memória, está falando um pouquinho do contexto desse livro, que foi escrito por volta de... aconteceu por volta de 1200 a.C., era um período de juízes na terra, não se sabe dizer ao certo qual era o governo específico, qual o juiz específico, mas escrito no livro de Juízes, e a palavra vai dizer que Elimeleque, Noemi e os seus filhos saíram de Belém em busca de sobrevivência. Eles saíram por causa da fome para peregrinar na terra de Moabe. Na terra de Moabe, os filhos de Elimeleque e de Noemi, eles se casaram com mulheres moabitas, algo que culturalmente é bastante problemático. Por que problemático? Porque a origem de Moabe era de um relacionamento incestuoso de Ló com a sua filha mais velha. E Moabe era conhecido como inimigo do povo de Israel. E ainda mais,
não era permitido casar com mulheres estrangeiras. Então, eles casarem-se com essas mulheres moabitas era culturalmente problemático, era um assunto polêmico, um assunto muito, muito difícil, culturalmente falando. Noemi, então, perde o seu esposo nesse lugar de peregrinação e perde também os seus 2 filhos. Os 3 vieram a falecer nessa terra de Moabe, nesse lugar de peregrinação. Ela já tinha uma idade avançada, então ela decide voltar para Belém. E isso envolve a crença dela, envolve a fé dela, envolve a disposição dela de voltar ali para sua terra natal, né? Sendo já uma mulher idosa, ela se lembrou de onde que ela saiu e ela decidiu voltar para lá, voltar para o lugar que o Senhor tinha dado ao seu povo, né? Para estar. Isso aí a gente começa já a trazer uma aplicação breve, que é a percepção de que quando nós nos voltamos para Deus, quando nós voltamos para onde Deus quer que nós estejamos, nós somos imensamente abençoados. Nós somos direcionados, porque nós estamos fazendo um caminho de retorno, voltando para o lugar do propósito, voltando para aquele lugar que o Senhor planejou para nós, o lugar onde Ele idealizou para nos abençoar. E voltar para esse lugar, talvez não seja um lugar físico, talvez seja um lugar, uma atitudes diferenciadas, posturas diferenciadas, um posicionamento. Voltar para esse lugar não é sinônimo de fraqueza. Voltar para esse lugar é sinônimo de sabedoria espiritual. É sinônimo de verdadeiramente você saber que você depende de Deus e que é melhor do que tudo você estar na presença dEle, buscar a presença dEle, viver na presença dEle. Em Atos 3,19 vai dizer assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, nós recomeçamos quando voltamos para onde Deus quer que estejamos. E onde Deus quer que estejamos? O lugar mais alto que a gente pode estar. Parece muito repetitivo isso, mas isso é uma grande verdade, que é aos pés de Jesus, colocando a nossa vida diante do Senhor, com um coração totalmente entregue, um coração aberto para ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Aqui, quando isso acontece, nós entendemos que mesmo diante de uma situação que a gente pode considerar ser uma disciplina de Deus, estava acontecendo algo muito difícil, a terra estava vivendo uma fome, aí Noemi perde o esposo, perde os filhos, um momento difícil, um momento de aperto, um momento de disciplina, um momento de escassez na vida dela. Deus estava então manifestando a sua providência e conduzindo Noemi de volta para o seu plano. Quantas vezes os momentos de escassez nos levam de volta para os pés do Senhor, para os pés da cruz, para verdadeiramente a oração, para a vida de busca, para a vida de adoração. Então, mesmo na terra de Moabe, mesmo longe demais do lugar onde Deus queria, Deus ainda estava ali soberanamente conduzindo a história de Noemi. E Noemi, ela retorna, e nesse retorno Deus começa a realizar todo esse recomeço. Segundo ponto que nós vamos falar, Deus usa os relacionamentos para nos restaurar. Talvez você tenha sido ferido por relacionamentos, talvez você tenha se desgastado através de relacionamentos, mas eu quero dizer que o recomeço de Deus para a sua vida, o recomeço de Deus para a nossa vida, ele vem também através de relacionamentos.
relacionamentos que o Senhor, ele levanta para nos surpreender com gentileza, com bondade, com verdadeiramente um cuidado que vem do Senhor para a nossa vida. E assim foi na vida de Noemi e na vida de Ruth, sua nora, que decidiu ficar com ela, que decidiu fazer o caminho de volta, um caminho que ela não conhecia, um caminho que não fazia parte da história dela, mas ela decide seguir Noemi. Por que ela decide seguir Noemi? Porque Noemi era uma referência. Noemi era uma pessoa que transmitia verdade na sua conduta de fé, na sua adoração, mesmo ela estando longe do lugar a qual ela era o lugar do propósito, o lugar da bênção de Deus, mesmo ela estando longe, era uma mulher que mantinha a sua fé. Então Ruth viu isso. Orfa, por outro lado, ela decide abrir mão e voltar para sua terra, mas Ruth não. Ruth, ela se aliança com Noemi e lindamente faz jus ao seu nome, que significa amizade, companheirismo. É um nome moabita que carrega esse significado e também traz isso na sua identidade, né? Ela traz isso na identidade dela, no seu comportamento, sendo amiga, sendo parceira, não abre mão de estar perto. Ela fala, né, onde a ponto dela dizer que aonde ela morresse, ela morreria também, que o Deus dela seria o seu Deus. E ela traz uma palavra muito linda de fidelidade. Isso é lindo. Então Deus começa então a usar relacionamentos para restaurar. E no capítulo 2 a gente vai ver ali o surgimento de Boaz, né? O surgimento na história de Noemi de Boaz. Ruth capítulo 2, versículo 3 vai dizer: por acaso entrei numa parte do campo que era de Boaz. Então, capítulo 2, versículo 3, por acaso. Então, existe um acaso aí na vida de Ruth, que na verdade era uma providência de Deus. Era a mão de Deus entrando em cena através de um relacionamento que ele estaria gerando ali entre Ruth e Boaz, para que houvesse então um resgate dessa história, uma história que aparentemente estava destruída, uma história que estava frustrada, uma história que não haveria mais chance. Noemi não poderia se casar de novo, ela já era idosa, ela não poderia se gerar de novo. Então, se Ruth não vai com ela, ela ficaria totalmente sozinha. Mas o Senhor, ele começa a agir com grande misericórdia quando Noemi decide então voltar para a casa do pão, voltar para Belém, estar ali com o seu povo. Ela volta muito triste. A palavra vai dizer que ela se reconhece como uma mulher amargurada, uma mulher triste, uma mulher que saiu cheia e voltou vazia. E isso é lindo porque ela reconheceu o seu processo e isso não impediu ela de voltar. Ela não teve orgulho, ela não teve sentimento de vaidade, não. Ela voltou porque não é o orgulho que nos leva para perto do Pai, mas é o arrependimento, é a verdade no íntimo, essa vulnerabilidade diante das pessoas, as pessoas saberem que tá tudo certo. Eu estive lá em Moab, eu estive lá naquele lugar, mas eu vivi uma história que talvez você, né, viveu uma história que não era aquilo que Deus tinha desenhado para você, mas tá tudo certo. Quando o Espírito Santo tocou seu coração, talvez esteja tocando hoje, você volta, você dobra os joelhos, você se arrepende, você se entrega, e a partir desse momento o Senhor faz tudo novo, e aí é recomeço, novos relacionamentos, são por acasos que começam a acontecer, e ali Deus, ele começa a agir nesse por acaso, né? Por acaso eu entrei na parte do campo que era de Boaz. E quem era Boaz? Boaz era um parente do falecido Elimeleque,
e Ruth encontra favor no seu campo. Não por sorte, nem por acaso, mas porque era providência de Deus. Então, muitas vezes, Deus restaura a nossa vida por meio de pessoas piedosas e não são por acasos. O Senhor vai colocando, ajustando e a gente vai encontrando essas pessoas. Então, não pense que porque você foi ferido por pessoas, você vai sempre viver infeliz, viver sozinho, que não vale a pena ter relacionamento. O Senhor está preparando alguém para que seja uma aliança de bênção na sua vida, uma aliança de piedade, uma aliança de generosidade. E a palavra de Deus vai dizer que Boaz, ele é um tipo de Cristo na vida de Ruth e de Noemi. Boaz, ele vem como uma representação de redenção, uma representação de graça, de piedade sobre Noemi, que é a filha que volta como se fosse um filho pródigo ali, que volta para a casa do pai, e de Ruth, que é uma representação de um povo gentio, mas que esse povo, quando ele reconhece o Senhor como seu único Deus, ele verdadeiramente abre mão de tudo aquilo que foi construído na sua vida, da sua cultura, daquilo que lhe foi ensinado. Ele abre mão de tudo e coloca tudo num foco de seguir em frente, de conhecer o Mestre, de avançar. Ele verdadeiramente ele encontra graça, né? Então o Senhor, ele Deus honra pessoas fiéis, pessoas leais, pessoas como Ruth, que tem fé, que tem verdadeiramente lealdade, né? A gente vai conhecer a gente conhece uma história assim também lá no livro de Josué, que é a história de Raabe. Eu não vou falar sobre ela aqui hoje, né? E o terceiro ponto aqui que a gente pode falar, o recomeço requer fé e coragem, né? No livro de Ruth, capítulo 3, do 1 ao 18, eu quero que você leia isso, né? Diz assim, Ruth 3:5 diz assim: tudo quanto me disseste farei. Então Ruth, ela não só seguiu Noemi, mas ela teve Noemi como sua orientadora, como sua era como se fosse uma mãe, né? Como se fosse uma pessoa que estava lhe discipulando, vamos dizer assim. Ela tinha Noemi como referência, e ela não só dizia que era referência, mas ela obedecia, ela seguia, né? Então ela diz: tudo quanto me disseste farei. E Noemi, então nesse capítulo, Noemi tem um plano para que Ruth ela se achegue até Boaz e que ela se chegue com coragem, que ela se chegue com fé e com aquele procedimento todo. Tem um plano ali todo detalhado que você vai ler lá em 3:1 até os 18, e de uma forma que para levar Boaz a pedi-la a ser a sua esposa, tome como sua esposa, né, melhor dizendo. Então ela tem uma fé ativa, uma fé que não é uma fé passiva, uma fé que não fica paralisada, que não fica temerosa, mas uma fé que age com ousadia, né? Ela rompeu e ela age, e isso agrada a Deus, isso agrada o coração do Senhor, que ela fez direitinho ali do jeito que Noemi a orientou, ela fez, né? Então Boaz, ele é como um remidor, ele é como um remidor, e ele aponta para Jesus, que nos cobre com a sua justiça. Ruth 3:9 e Isaías 61:10. 61:10 acho que vai dizer assim, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei aqui. Então vamos lá. Fé ativa, Hebreus 11 vai mostrar que é uma fé que age. Ruth é um exemplo vivo dessa fé prática. Ruth é um exemplo vivo dessa fé prática, né? Ela não tem uma fé que é apenas de boca, é uma fé real, uma fé ativa, não é uma fé passiva. E o quarto ponto para a gente terminar: recomeço
traz frutos, traz redenção e frutos. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida não é só na sua vida. O Senhor, Ele quer restaurar a tua história e através da tua história, a tua geração. O Senhor quer restaurar a tua vida e através da tua vida, muitas outras vidas, através de você. Então confia, volta para o lugar do propósito, tenha atitudes de fé, avance naquilo que o Senhor tem determinado para você. Bendito seja o Senhor que não deixou de te dar remidor. Está em Ruth 4, versículo 14. Aqui a redenção ela se concretiza, certo? Boaz se casa com Ruth. O filho deles, Obed, olha que coisa linda. O filho deles, Obed, é o pai de Jessé, que é avô de Davi. Meu Deus, que coisa linda. Da linhagem de Jesus. Então, o que a gente aplica com isso aqui? Todo recomeço em Deus visa não apenas a nossa restauração, mas participar de algo maior, de um plano redentor dele. Todo recomeço em Deus, ele visa não apenas você. Então não pense assim, porque eu, mas eu. Não, esse tempo de escassez, ele passa, você volta para o lugar de propósito, caso você se enquadre nessa aplicação desse texto. Você volta ali para o lugar onde o Senhor te chamou para viver a sua identidade em Cristo e a partir de você, muitas vidas, muitas pessoas, muitas histórias serão mudadas através do seu recomeço. E o Senhor, Ele está mostrando, né, que de Ruth vem o Redentor do mundo. Então nós vemos aí essa graça de Deus, a graça escandalosa, a graça que alcança até mesmo aqueles que seriam inalcançáveis, certo? Então, assim, é a graça que ela não tem fronteira. Nós temos fronteira, nós colocamos fronteira, mas o Senhor não coloca fronteira. O Senhor, Ele alcança todos. Não importa quão longe esteja do seu propósito, você nunca vai estar tão longe que o Senhor não possa te encontrar, que não possa te pegar no colo, te refazer e reescrever a sua história. Para você entender bem essa mensagem, você vai precisar ler o livro de Ruth. Então, leia o livro de Ruth e entenda. Deus usa até as estrangeiras, Deus usa as viúvas, Deus usa as pessoas quebradas financeiramente para cumprir sua missão. Deus usa as pessoas que você talvez pense que Deus não poderia usar. Imagine, Deus usou aqui uma moabita na história de Israel. Lembra que eu falei que Moabe, um povo que foi originado ali num relacionamento incestuoso entre Ló e sua filha mais velha, você lembra disso? Para Deus não há impossíveis. Basta se achegar a Ele. Vamos concluir essa história? Então, a nossa conclusão. O livro de Ruth começa com morte, com luto, com vazio, desesperança, muita dor, muita solidão, lamentações. Mas ele termina com casamento, ele termina com nascimento e esperança, que Ruth venha ter o seu filhinho e Noemi passa a cuidar dele. E Deus cuida dela na sua velhice e cuida dela em toda a sua história. E esse resgate é um resgate lindo, porque mostra que o Senhor, Ele veio resgatar todo aquele que verdadeiramente coloca o seu coração diante dele e se volta para Ele com fé, com quebrantamento, com arrependimento, com interesse de coração. Ele conhece. O Senhor conhece todas as culturas, meu irmão. Minha querida, o Senhor conhece todas as culturas. Não há nada encoberto aos olhos do Senhor. O Senhor conhece todas as situações. Tudo que nós vivemos, o Senhor conhece.
mas Ele conhece também aquilo que nós não conseguimos conhecer com os olhos naturais. Ele conhece o interior, Ele conhece a alma, o desejo do coração, Ele conhece o arrependimento, Ele conhece a necessidade de entrega real, de viver com Ele, de dar a vida para Ele e realmente seguir o seu propósito. Então, se você hoje estiver em Moabe, não sei qual Moabe que você está hoje, não sei. Talvez você esteja, talvez você não esteja, mas se você estiver em Moabe hoje, a palavra para você é volta. Quebrado, vazio, mas sem orgulho. Porque o que o Senhor tem para fazer é poderoso demais para ser limitado pela barreira das nossas emoções, vou dizer assim, mesquinhas, das nossas emoções ruins, dos sentimentos que fazem parte do nosso tempo difícil. Então, assim, deixa o Senhor lavar tudo, deixa o Senhor curar tudo, deixa o Senhor te refazer. Recomece com Deus. Comece de novo hoje e recomece hoje com Deus. Amém? Tem até uma anotação aqui que eu vou ler para você. Olha que lindo. Há um Boaz esperando para te redimir. Ou seja, Deus tem uma surpresa para você. Não é um acaso, é uma provisão do Senhor para sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu esperava ser mais breve, mas não deu. Essa palavra é um pouco longa. Eu espero que você tenha compreendido bem. Você leia o livro de Ruth, você pesquise, você estude sobre o livro de Ruth, que o Senhor Ele vai estar trazendo mais orientação na sua palavra para a sua vida. Amém? Esse é um tempo de recomeço. Recomece com o Senhor.